Amados, nós hoje vamos para o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. E eu gostaria de ler do capítulo 3, esse será o único sermão nesse capítulo. Ficamos aí bastante domingos, nos capítulos 1 e 2. E eu gostaria do capítulo 3, trazer apenas esse sermão dessa manhã. Então, nós vamos ler desse capítulo 3, os versos 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus. É uma oração que Paulo está aqui expressando, né? Ele diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aí ele termina essa parte, essa oração, que é a segunda vez que ele coloca essa oração. Lá no final do capítulo 1, ele também ora para que o Senhor conceda entendimento. E aqui ele tem um outro propósito, né? Para fazer essa segunda oração. E, queridos, para que entendamos as intenções de Paulo nesta oração, nós precisamos compreender o contexto em que essa oração se deu, ok? Para que possamos entender por que ele está pedindo o que ele está pedindo, nós precisamos entender o contexto em que essa oração ela é feita. E esse contexto, queridos, nós podemos encontrar no começo desse capítulo 3, ok? Nós lemos os versos de 14 a 21, e do capítulo 1 ao capítulo 13, ou melhor, do verso 1 ao verso 13 desse capítulo 3, nós encontramos o contexto para entendermos por que ele está orando da forma que ele ora. E se vocês me permitem, eu vou ler aqui esse contexto, os versos de 1 a 13 do capítulo 3. Ele diz assim: por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Qual mistério? Ele diz no verso 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído, ou seja, desse Evangelho, ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos,
me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 11, ele diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Aí ele diz no verso 13: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, amados, quando a gente lê com atenção esse texto, antes dessa oração que o apóstolo Paulo faz, nós entendemos a causa pela qual o apóstolo está preso. Okay? Quando ele escreve essa carta, ele está preso. E ele aqui, no começo do capítulo 3, ele coloca qual é a razão dele estar preso. Qual é a causa dele estar preso? Então, ele está preso porque estava proclamando o evangelho das insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Essa é a razão pela qual ele estava preso. O evangelho foi anunciado primeiro aos judeus e depois também, especialmente pelo ministério do apóstolo Paulo, mas não só dele, mas principalmente através do seu ministério, esse evangelho também foi anunciado às outras pessoas, não só os judeus, mas as pessoas de todas as nações. E, de fato, amados, o evangelho deve ser pregado a todos os homens e a todas as mulheres de todas as nações. E o apóstolo Paulo fica, através da revelação de nosso Senhor, ele toma consciência de que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não veio somente para os judeus. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para ser proclamado a todo homem e a toda mulher de todas as nações. Este evangelho, ele escancara o amor de Deus diante dos homens, diante das nações. Esse evangelho, ele escancara a graça de Deus. O evangelho escancara a profunda misericórdia de Deus para uma humanidade que carece de salvação. Para uma humanidade perdida, o evangelho escancara o amor, a graça, a misericórdia de nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Então, amados, pensemos aqui. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, com a revelação do Espírito Santo de Deus, ele entende de uma vez por todas, volto a dizer, não que isso lá atrás não tenha sido prenunciado, que essa salvação se estendia às nações, mas aqui está definitivamente claro que a palavra de salvação, a revelação de Deus no mundo perdido e caído é para todas as nações, para a gente de todas as tribos, raças, todas as nações. Então, o apóstolo Paulo começa, de um modo muito especial, a pregar isso com muita convicção. E, amados, isso, obviamente, levantou oposições. E a gente tem que ler a Bíblia não esquecendo de onde ela começa. A Bíblia começa em Gênesis, ok, amados? Gênesis relata uma história da nossa queda, a queda da humanidade, ok, amados? A humanidade, então, é subjugada por conta do pecado debaixo do domínio das trevas, ok? E lá na frente, e ali mesmo, quando acontece a queda, o Senhor promete que viria um Redentor, ok, amados? A gente não pode ler o Novo Testamento sem esquecer dessa história linear. Ok, queridos? Então, é claro que quando o apóstolo Paulo começa a pregar esse evangelho, não somente para os judeus, mas ele começa a estender essa graça para todas as nações, é muito óbvio que se levantasse, então, as oposições. Ok, amados? E que oposição? Por que ele estava preso?
A gente pode olhar e, numa leitura muito apressada, pensar que era a inveja dos judeus ou coisa parecida. Mas o que está por trás disso, amados, é algo muito mais profundo, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Porque são os inimigos de Deus e os opressores da humanidade que são desafiados quando o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é pregado. Ok, amados? Por quê, amados? Por uma questão óbvia. Para que o ser humano, subjugado pelas trevas, por causa do pecado, seja redimido, é necessário que as forças do mal sejam subjugadas. Ok, amados? A gente está lendo a Bíblia desde Gênesis. O tentador trouxe a tentação para o coração do homem. O homem cai. E por conta disso, o homem fica subjugado às trevas, por conta do pecado. Paulo vai lembrar isso em Efésios 2. Nós vivíamos antes de Cristo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera sobre os filhos da desobediência. Ok, amados? Essa é a história da humanidade, a gente tem visto isso aqui. Então, queridos, é claro que quando esse evangelho de libertação e de redenção começa a ser pregado, essas forças das trevas precisam ser subjugadas, ok? Então, é um desafio para o império das trevas quando a igreja de Cristo começa a pregar a salvação através de Cristo, não somente para os judeus, não somente para aquele povo, mas para todas as nações em toda a terra. Então é chegada a pregação, a mensagem de redenção. E, obviamente, qual é o desafio que temos aqui? O que está sendo desafiado? O poder das trevas. A Bíblia deixa isso muito claro. Mateus, capítulo 2, verso 28, diz assim, o Senhor Jesus diz assim, ele estava lá quando o Senhor chegou, não é? Os espíritos malignos, eles eram expulsos pela presença de Cristo Jesus, pela autoridade de Cristo Jesus, uma forte manifestação da autoridade de Deus sobre as trevas que subjugaram a humanidade. Então, isso ficou claro, foi um dos sinais da autoridade de Cristo sobre a força do mal, ok? Então, Jesus, lá em Mateus 12, 28, ele diz assim, se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Não são mais as trevas que dominam. O reino de Deus chegou e expulsa o império das trevas. Ok, amados? E ele continua. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que Jesus está falando aqui, amados? Quando ele diz, como pode alguém entrar na casa do valente? Que valente é esse? O imperador das trevas, o dominador da humanidade caída. É isso que ele está se referindo. E ele pergunta, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens? Que bens, amados? Os escolhidos de Deus, as ovelhas de Deus, em Cristo Jesus. Então, primeiro é necessário amarrá-lo, subjugá-lo. Então, amados, quando está sendo pregado o Evangelho de Jesus Cristo, os poderes das trevas estão sendo subjugados, desafiados. E isso ia ficar barato? Não. A oposição se levanta. Um outro lugar que fica muito claro que quando o Evangelho chega, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo, há uma soberania de Deus exercida na prática sobre as trevas, é Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É a autoridade de Deus chegando nas trevas e arrancando de lá aqueles que o Senhor quer salvar. Ok, amados? Então, Paulo foi preso com que objetivo? De ser impedido de proclamar, não somente aos judeus, mas a todas as nações, que Jesus Cristo redime o ser humano da sua condição terrível. Então, essa é a pregação, essa é a mensagem que
o apóstolo Paulo está trazendo, a igreja ali no primeiro século está trazendo, e esta é a novidade que ele está agora assumindo com toda a convicção. O evangelho é para a salvação de todo aquele que crê, que é judeu, que é grego, ou seja, gentio, gente de outras nações, ou povo de Israel. Ok, amados? Então, por isso, ele enfrenta uma oposição. Se levanta contra ele uma oposição. Paulo está preso por conta disso. E é interessante, amados, porque quando nós começamos a ler Efésios, que ele começa lá no verso 3 do capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa, que nos escolheu, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes, e que ele nos amou antes da criação do mundo. Então ele vai ali colocando aquela maravilha de mensagem e de verdade, amados. Claro que o ser humano recebe isso pelo poder do Espírito Santo em seu coração, como algo de fato maravilhoso, maravilhoso. Como acabamos de cantar aqui, maravilhoso és, surpreendente amor. No meu lugar o Senhor se fez cordeiro sobre a cruz. E a gente olha, lendo o apóstolo Paulo, falando dos Efésios, ele mostra que tudo isso é parte de um plano sendo executado, um plano traçado nos decretos eternos de Deus. É claro, amados, que isso é maravilhoso, isso deixa qualquer cristão cheio de alegria, gozo e esperança na alma. Agora, o que acontece? As trevas estão sendo invadidas pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus, e aí se levanta a oposição. Ok? Paulo está preso justamente por isso. E aí, amados, a preocupação pastoral do apóstolo Paulo é que os mais diversos tipos de desafios, de oposição, não desanimem os crentes. Ok, queridos? Porque o que nós cremos em Jesus Cristo é algo maravilhoso. Por exemplo, em Cristo, se nós temos fé em Cristo Jesus, nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que nem a nossa própria morte pode nos tirar desse livro. Independente do que aconteça conosco. Como o Lucas colocou aqui na hora da liturgia, das ofertas. Até mesmo a nossa espiritualidade pode cambalear. Mas a nossa salvação está segura em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, queridos, o que nós cremos é algo muito maravilhoso. E quando nós lemos com fé o que está escrito em Efésios, é a palavra de Deus, nós não podemos duvidar disso. Nós vemos que a esperança que a nossa fé em Cristo Jesus nos traz é algo muito glorioso, muito maravilhoso. Agora, quando nós, no domínio dessa fé, começamos a enfrentar lutas e oposições, a gente corre o risco de ter crises de dúvidas. Será mesmo que é isso? Será mesmo que Deus me amou antes da fundação do mundo? Porque eu estou enfrentando a vida desta forma. E como este homem que traz uma mensagem como essa de Efésios, ele mesmo diz que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras que não são dignas de serem pronunciadas para os seres humanos. Ele pronuncia aquilo que é legítimo. Ou seja, o homem que tem uma revelação gloriosa, que está com Cristo após sua encarnação, que encontra-se com Jesus Cristo, que lhe aparece, como apareceu para João, lá no Apocalipse. Como que este homem, falando de coisas tão gloriosas, está experimentando agora uma prisão? Está preso. Então, amados, a preocupação pastoral do apóstolo Paulo é que os mais diversos tipos de desafios podem desanimar o coração do crente. Por isso que ele pede no verso 13 do capítulo 3 de Efésios: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Olha o que eu trago de Deus. Olha a mensagem, olha a verdade acerca de vocês, como a gente tem meditado aqui o tempo todo. O fato de estarmos hoje numa igreja cristã, numa igreja evangélica, não é resultado de uma contingência qualquer. Encontrei com um cristão que me falou de Cristo e eu me converti.
Paulo traz essa novidade, essa verdade, que isso tem a ver com algo que acontece na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, amados, ele nos suspende os pés do chão, para crermos num amor tão glorioso e certo. Agora, a sua condição é de um prisioneiro, é degradante. Ele não é o cara que está no Instagram bombando, o cara de êxito. Não, amados, ele está preso. Então ele pede, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Queridos, o Senhor sabe que o cristão em um mundo hostil sempre enfrentará oposição, seja no aspecto social, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto subjetivo. O Senhor sabe que no mundo hostil, as suas ovelhas sempre enfrentarão oposições, em qualquer desses aspectos, social, espiritual e subjetivo. No aspecto social no mundo, olha o que Jesus fala na sua oração ao Pai, já encerrando seu ministério. Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, as minhas ovelhas, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O Senhor diz aqui que pelo fato daqueles homens, aquelas mulheres, terem abraçado o Evangelho, eles seriam odiados pelo mundo. E se a gente quiser experimentar a concretização disso aqui, é só chegarmos em alguns meios sociais e dizermos tudo o que acreditamos da palavra de Deus. Você vai experimentar imediatamente o ódio, a perseguição. Como assim? Como assim? Você diz que isso é o certo, você diz que acredita nisso. Então, amados, a igreja já pagou um preço enorme por causa do ódio do mundo. Por isso é muito questionável, amados, querermos ser fiéis à palavra de Deus e, ao mesmo tempo, querermos ser os amados, os elogiados. Ok, queridos? Isso é muito questionável. Então, o Senhor sabe que suas ovelhas irão encontrar oposição social no meio do mundo. Mas também as ovelhas de Cristo irão enfrentar oposição no aspecto espiritual. Não é só de homem para homem, de mulher para mulher. Não é só no meio da sociedade, das relações. Não, as ovelhas de Cristo vão enfrentar oposição espiritual. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Olha aí, amados, a palavra contundente desse apóstolo. Que no sentido espiritual, nós não temos maré baixa. Ou não temos maré mansa. Porque as trevas estão o tempo todo tentando nos atacar. E às vezes nos ataca mesmo. Nos ataca com uma sutileza impressionante, amados. E o Senhor também sabe, amados, que as suas ovelhas no mundo hostil vão enfrentar oposição no aspecto subjetivo. Ou seja, dentro de você mesmo. Olha aí, queridos. Como assim? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5,17. Porque a carne, ou seja, a natureza, a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então vejam, amados, não faltam aspectos de oposição para as ovelhas de Cristo no mundo hostil. Primeiro, no sentido social. Se proclamarmos com peito aberto o que nós acreditamos, não precisa ser, amados, algo do tipo, algo que vá contra a moralidade do presente século. Não precisa. O simples fato de você dizer que você crê num Deus criador,
vai levantar oposição a você. Vão te atacar de tudo, inclusive que você não tem cabeça, que você não pensa. Ok, amados? Não nos iludamos com isso, amados. E quando você entra, então, na questão dos valores, da vontade de Deus para o ser humano, aí a guerra é uma guerra bastante intensa, amados. E também nesse aspecto espiritual. Nós sabemos o que é uma opressão. Nós sabemos o que é uma tentação. Nós sabemos o que é estar sentindo quase o bafo do adversário no nosso cangote. Sabemos disso, amados. Dificilmente alguém nunca experimentou isso. E que sente que a coisa só passa quando dobra os joelhos e pede socorro a Deus. E Ele vem sobre nós, nos livra. E tem mais esse desafio na nossa subjetividade, amados. Não está lá fora, não está nas regiões celestiais malignas, não está, mas está dentro de nós. Esse ser humano que Paulo vai descrever muito bem lá em Romanos 7. Pois bem, amados, para vencer tais desafios, o apóstolo Paulo aqui está enfrentando um desafio social e espiritual, ok, amados? Porque as trevas estão por trás dessa perseguição e os homens o prenderam. Para vencer tais desafios, amados, e oposições, nós precisamos, então, ser fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. E é exatamente por isso que Paulo ora aqui pelos Efésios. Eu estou dizendo aqui a você nessa manhã, que você só consegue enfrentar com vitória as oposições e desafios sociais no mundo. E, amados, estamos vivendo um tempo, a Igreja de Cristo está vivendo um tempo em que cada vez mais ela fica constrangida de colocar algumas coisas que para ela, para a Igreja de Cristo, é algo certo. Mas se ela, para às vezes, não levantar uma crise, uma guerra, ela anda pelo caminho da amenidade. E aí, sem falar nessa luta espiritual. Então, só tem como vencer, amados, se nós formos fortalecidos com poder no nosso interior. E é justamente por isso que Paulo está orando, e aí eu vou à sua oração aqui no capítulo 13, verso 14. Por essa razão, para que vocês não desanimem por conta das perseguições. Por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Onde, amados? Mediante o Espírito Santo. Onde? Na mente? Na intelectualidade? No raciocínio? Não. No íntimo de cada um. E ele diz, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Vamos lá, amados. O que é que esse homem de Deus está aqui falando? Ele está escrevendo para crentes, ok, amados? Gente de fé. Ele não está aqui evangelizando os Efésios. Ele está falando para gente como nós, que cremos em Deus, na sua palavra. O que ele pretende com isso? Se quando nós cremos em Deus, nós somos, como ele mesmo falou, selados pelo Espírito Santo. Quando nós cremos no Evangelho, nós somos selados pelo Espírito Santo. Aqui ele está se referindo quando ele diz que ele ora para que Deus nos conceda pela sua riqueza, a riqueza da sua glória, que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo, no interior. Com que objetivo? E ele diz, para que assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Mas espera aí, eles já não creem, hein, amados? Claro, é uma igreja cristã que ele começa falando da alegria deles por causa da fé dos Efésios. Ele já tem Cristo, ele já crê em Cristo.
Então, aqui ele está se referindo aqui, quando ele se coloca de joelho diante do perigo que aquela igreja está enfrentando por causa da oposição do seu apóstolo, ou a oposição que o seu apóstolo está sofrendo, está preso. Então, por que ele aqui ora, pedindo que eles sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo no íntimo, para que então, pela fé, Cristo habite no coração deles, no coração de vocês? Eles já não tinham Cristo? Eles já não criam? O segredo aqui, amados, está na palavra habitar, para que pela fé Cristo habite no coração de vocês. Não tenho tempo aqui para entrar nos pormenores, mas há uma diferença entre estar numa casa, ter acesso a uma casa e habitar numa casa. Estar constantemente numa casa. E aí, amados, o apóstolo Paulo está falando de algo que é semelhante ao pico mais alto de uma cobiçada montanha. Porque ele está orando para que aqueles efésios, crentes de verdade, que creem na palavra de Deus, que creem em Cristo Jesus, eles tenham um relacionamento profundo, que ele está se referindo aqui a Cristo habitar no coração de vocês. E aí, amados, vamos pensar aqui um pouquinho numa coisa. Para ser salvo, o que é preciso? Fé. Crer. Ok, amados? Então, se a pessoa crê na palavra de Deus, na pessoa de Cristo, na sua obra, morte e ressurreição, e o fato de ele estar à direita da majestade, ela é salva. Ok, amados? Ela é salva. O que não significa dizer que todas essas pessoas que creem em Cristo Jesus têm essa comunhão profunda com Jesus Cristo, que pode dizer: Cristo habita profundamente em meu coração, Cristo habita em tudo na minha vida, não é só no meu intelecto, eu não tenho somente o conhecimento de Cristo, o conhecimento intelectual de Cristo, não, ele habita na minha vida, e ele habitando na minha vida, ele é soberano sobre tudo. Spurgeon, citado por Martin Lloyd-Jones, dizia que existe uma diferença muito grande, a experiência cristã muito grande, entre aqueles que conhecem a Cristo dessa forma e aqueles que só creem em Cristo. E Spurgeon diz que essa diferença ela é tão grande como a diferença que há entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que estão no mundo e não creem em Cristo. Olha o que ele está falando. Que a diferença, a distância entre aqueles que não creem em Cristo, da experiência de Cristo, aqueles que não creem no mundo e aqueles que creem, é imensa, essa experiência de Deus. Mas há uma diferença ainda, que ele chama assim do crente comum, para este que de fato tem Cristo habitando em sua vida, em seu coração, em todos os aspectos. É muito interessante essa forma do Spurgeon pensar. Não sei se ele está falando sobre esse texto, tá? Mas é muito interessante, amados. Então, queridos, a gente pode pensar o seguinte: graças a Deus, você pode só crer em Cristo. Ok, amados? Estou falando aqui de uma coisa muito importante, queridos. E como pastor que acompanha, que aconselha, que percebe, que analisa, eu vejo essa diferença. A fé que você tem em Cristo é a fé que te salva. E graças a Deus, para que você seja salvo, você só precisa crer em tudo que Ele diz, tudo que Ele fez. E você crê porque o poder dele opera na sua vida, ok, amados? Então é isso. Você só precisa crer. E eu sei que de vez em quando você pode buscar esse Jesus. E você o encontra, porque ele é fiel. Mas Paulo está falando aqui de algo mais profundo, amado. É de um conhecimento íntimo. Não daquela pessoa como que trabalha na sua repartição, que você de vez em quando vai na sua sala e você conhece dali.
E quando você o acessa, você é atendido. E tem um relacionamento bom. E pode ser que o cristão comum esteja nesse lugar, amados, que conhece Cristo, sabe dele, da sua história, sabe onde encontrá-lo. Onde? Dobra os joelhos e ora. E vai encontrá-lo. Mas ali, naquele encontro, e vai embora, para viver sua vida. Amados, como eu vejo isso se desenhando na vida de muitos irmãos. O que Paulo está propondo aqui, amados, é um conhecimento que seria um conhecimento da ordem de amigos íntimos, sabe? Que está o tempo todo junto. Não é isso que ele está dizendo? Assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Habite. E esse habitar aqui é vir para ficar de uma vez por todas. Porque aquela carta à igreja de Laodiceia tem algo ali intrigante, que às vezes é muito mal usado no sentido evangelístico. Quando o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Esse texto é muito mal usado no sentido evangelístico, como se Deus estivesse batendo no coração do não crente. Mas essa carta é escrita para uma igreja, amados, para as pessoas crentes. Então, o fato é que pode ser que nós sejamos cristãos de verdade, mas Cristo esteja de fora da nossa vida, do nosso coração, amados. E é muito interessante que o apóstolo aqui, ele não multiplica a sua teologia, ele dobra os joelhos e ora ao Pai, pedindo que aquelas pessoas que estavam diante daquele desafio, por conta da sua prisão, que poderiam começar a questionar, sabe? Porque só tem uma comunhão com Cristo intermitente. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu busco, mas Ele não vive em tudo na minha vida, Ele não habita na minha vida. É com essa preocupação que Ele ora, amados. E queridos, eu volto a dizer, graças a Deus, que se a fé em Cristo, em sua obra, é uma fé que te leva a ter um comportamento desse, intermitente com Ele. Se você crê nele, você é salvo. Graças a Deus por isso, amados. Mas o que o Paulo está propondo aqui, que existem momentos na nossa vida com desafios que nós vamos precisar de mais que isso. Primeiro, que você não terá tempo nem de sair da sua casa e ir lá bater na porta de Cristo. Ele tem que estar no seu coração já habitando. Ok, amados? Porque tem luta que pega de surpresa, não é isso, amados? Não avisa que vem. Seja ela de que ordem for, amados. Quando você percebe, já está lá, e não tem tempo de você sair, ele tem que estar habitando na sua vida, no seu coração. É com isso que esse homem está aqui preocupado, é por isso que ele ora. Quando eu vejo isso aqui, amados, dá vontade de correr para o joelho e dizer: Senhor, que o poder do Espírito Santo me fortaleça no meu interior, para que de fato Cristo habite na minha alma. Não seja só alguém em quem eu creio, mas que não habita, não vive, não domina sobre tudo. Hoje pela manhã, amados, bem cedo, eu só comecei esse sermão aqui, eu vou ter que concluir, amados, por causa do tempo. Como que eu digo isso? Hoje de manhã, bem cedo, eu estava na minha bancada de trabalho, orando a Deus pela parte enferma de sua igreja, de seu povo. E pedindo, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor tem ovelhas e uma parte do teu rebanho que está muito saudável.
uma parte vigorosa, uma parte andando com toda a força, e que tem experimentado a glória de Deus nesse mundo. Mas quando eu olho, Senhor, orei com muita sinceridade, e um coração meio quebrado de um pastor que vê muito isso de perto, sabe? Gente crente de verdade. Eu sei que seus nomes estão escritos no livro da vida, mas não habitadas o tempo todo pelo soberano Salvador. Há bordas e bordas, litorais inteiros, onde Cristo não reina. E um dos sintomas, amados, é o pouco amor que se percebe pela obra de Cristo, pelo reino de Deus. E uma igreja que só quer ser servida, faz das suas vulnerabilidades, do seu sofrimento, a moeda de troca. E se tu és Deus, me livra disso. E por aí vai. Eu orei pela manhã, bem cedo, amados, por essa parte da igreja. E quando eu falo assim, uma igreja enferma, eu estou falando de uma igreja de verdade. Quando você diz, o ser humano tal está enfermo, é um ser humano, está enfermo, mas é legitimamente um ser humano. Então, quando eu estou falando de uma parte da igreja de Cristo enferma, é a igreja de Cristo verdadeira. Por quê? Porque crê em Cristo, amado. Mas diante dos desafios sociais, no mundo hostil, dos desafios espirituais, Pedro é muito claro, ele não anda brincando com você. Ele anda como um leão, procurando a quem possa devorar. Sejam sóbrios. Essa palavra sóbrio é, seja circunspecto. O que é isso? Que olha todas as coisas e analisa. Não entra no bonde, sabe? Vocês me permitam. Analisa todas as coisas. Porque tem uma espiritualidade maligna que é o tempo todo contra nós, amados. E aí tem mais essa, que é essa oposição subjetiva, na própria alma. Paulo fala muito disso. Como assim? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, eu não faço. E o mal que eu detesto, esse faço. E Gálatas deixa claro para nós, porque a carne milita contra o Espírito. Num certo sentido, ainda resta uma parte da nossa redenção, amados. Um dia não vamos lutar mais contra as tentações subjetivas, ainda lutamos. Então, amados, o que acontece é que nós só conseguiremos vencer essas oposições, amados, se Cristo habitar em nós. Sabe por quê? Quando nós olharmos para nós, é a Ele que nós vamos ver. Quanto mais você vê de si, mais perigo você corre. Porque você vai ver as suas fraquezas. Satanás joga muito com isso, como a gente vai trazer aqui no próximo sermão. Muito com isso. Ele pega a sua fraqueza e joga na sua cara. Você não merece isso, olha quem você é. E de fato não merecemos. Mas a graça de Deus não permitiu que a nossa fraqueza ficasse de pé diante do seu amor. Quando Paulo está aqui orando, amados, e eu tenho que concluir de verdade, e metade do sermão. É esse o cuidado pastoral dele. Que as ovelhas de Cristo, no meio de um mundo hostil, elas só suportarão
as adversidades, sejam elas no campo social, espiritual ou psicológico, a gente pode chamar subjetivo, se Cristo estiver habitando em seus corações. Mas se não acontecer isso, não se perde a salvação. Ele é fiel. Ele é só Paulo está falando aqui de outra coisa, amados. A forma como nós enfrentamos a vida. E nós não queremos desperdiçar esse tempo que Deus está nos dando, amados. Ok, queridos? O cristão, ele sabe que a sua pátria não está aqui, mas ele não menospreza essa pátria, ok, amados? Essa terra aqui foi criada por Deus e para a glória de Deus. Amém, amados? Embora saibamos que ela será renovada, serão novos céus e nova terra, cabe a nós cuidar disso aqui que pertence a Deus. Então, o cristão, por conta dele esperar novos céus e nova terra, ele não menospreza essa vida. Ele cria seus filhos, ele ensina seus filhos, ele zela, ele apazigua conflitos. Ele quer ver a vitória de Deus aqui. Nós não desperdiçamos. Nós não queremos desperdiçar essa vida, esse tempo que Deus está nos dando. A Bíblia diz que a soma dos nossos dias estão nas mãos dele. Ele sabe quanto tempo você vai viver. E nós não devemos desperdiçar esse tempo. Como nós vamos desperdiçar? Se nós não somos habitados por Cristo dentro do nosso coração e vem a luta, a oposição, nos derruba, nos inutiliza, mano. Nos inutiliza. Por exemplo, a igreja de hoje, no mundo de hoje, ela corre sério risco de ter que calar a sua boca. Quando ela for questionada da seguinte forma: é verdade que você crê nisso, nisso, nisso? Ela corre sério risco. Porque, inclusive, em alguns aspectos, se ela disser sim, você vai ser acusado, pode até responder processos. Só aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, como sempre a igreja testemunhou, a fogueira está ali. Policarpo, você já é um ancião. Policarpo foi um cristão do 2º século, que foi martirizado porque cria em nosso Senhor. Jesus Cristo não adorava o imperador romano. A fogueira está ali, Policarpo. Você vai continuar na sua fé. Você já é idoso. Negue seu Deus e pronto, você vai ser livre da fogueira. As pessoas que estavam prontas para levá-lo para lá, jogá-lo lá, estavam com pena dele. Olha, você vai continuar nisso? E ele responde: como que eu vou trair meu Senhor? Ele não fez nada contra mim, pelo contrário, só fez o bem. E foi jogado na fogueira. Ele era habitado por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, amado. Eu espero que vocês estejam entendendo aqui o que o apóstolo Paulo está colocando. Que há uma verdade de ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Ponto final. O ladrão da cruz não teve tempo de frequentar um culto. Não foi batizado nas águas. Mas esteve com o Senhor no paraíso. Ok, amados? Então não é pelo fazer. Não é pelas obras, ok? Isso é um ponto. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós temos uma vida, nós temos uma missão, nós temos um Cristo para pregar, nós temos que ter testemunhas e nós temos que usufruir essa vida em Cristo Jesus. Nós só vamos ficar de pé, de fato, se Ele habitar em nós. Ele não está interessado em que você saiba de Cristo, do Evangelho, a ponto de dar uma aula, fazer uma pregação, escrever um livro. Ele está interessado em que esse Cristo em quem você crê habite na sua vida. É por isso que ele ora, amados. E aqui, falando para vocês, eu tenho convicção de que nós precisamos colocar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu sei que eu estou ligado a Ti, eu sei que sou selado pelo Espírito Santo,
mas isso pode estar um pouco aquém do que aquilo pelo que o apóstolo Paulo está orando no capítulo 3 de Efésios.